A paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria de deixar uma palavra para a meditação dos irmãos. Aleluia, que se encontra em Lucas 19. É uma palavra bem conhecida, a qual todos já conhecem. Mas a Bíblia vai nos relatar, aleluia, que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Então, quando ela se renova a cada dia, isso é sinal que pode pregar um, pregar dois, pregar três, mas todos os dias essa palavra vai ser renovada. Então é por isso que eu quero falar hoje sobre Zaqueu. Um homem bem conhecido na Bíblia, aleluia, que todos conhecem, não é verdade? E a Bíblia vai dizer assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o porquê havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo: Quem entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituí quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu aprendo com esta palavra hoje, nessa tarde de hoje? Eu aprendo que Jesus entrava, aleluia, na cidade de Jericó. Mas quando Jesus ia passar por ali, por Zaqueu, Jesus, antes disso, ele já passou por Bartimeu. Ele já passou, Bartimeu, um cego, aleluia, já conseguiu ouvir a voz do Mestre e ele não perdeu a oportunidade, aleluia, de receber algo da parte de Deus. O que eu quero te dizer nessa tarde de hoje, não perca a oportunidade. Pode ser hoje o teu último culto, pode ser hoje a última oportunidade que o Senhor tem dado para você. E é por isso que Bartimeu, ao ouvir que Jesus entrou na cidade de Jericó, ele não deixou que nada o parasse. Aleluia. Até porque muitas coisas sobreveio para que parasse Zaqueu, para que parasse Bartimeu. Só que Bartimeu, ele persistiu. Mas eu não estou aqui para falar de Bartimeu. Eu dei uma ênfase porque quando Jesus entrou em Jericó, o primeiro a ouvir Jesus foi Bartimeu. Então, com certeza, Zaqueu ouviu dizer o que Jesus fez na vida de Bartimeu. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente corremos para a casa do Pai, corremos aos pés do Senhor, porque sabemos o que Jesus fez na vida de fulano, o que Jesus fez na vida de ciclano. E aleluia, muitas das vezes a gente se faz como Tomé, a gente quer ver para crer. E Zaqueu, ele correu para ver quem foi aquele homem, aleluia, que curou Bartimeu, porque Bartimeu era um cego, era um mendigo, mendigava ali por muitos anos, aleluia, e nada tinha cura para ele. Tu acha que Zaqueu não via aquele homem ali, mendigando à beira da estrada? Sim, viu. E ele também ouviu dizer que Jesus curou Bartimeu. E é por isso que teve uma necessidade grande dentro de Bartimeu, para ele também ver quem era Jesus. E é assim que acontece na nossa vida, irmão. Às vezes você está prostrado, às vezes você não tem nada, às vezes você está no mutuo a qual o ser humano olha para você e fala, não tem mais jeito.
acabou. Talvez até você mesma, muitas das vezes, fala assim: não tem mais jeito. Eu não tenho a quem percorrer, eu não tenho quem pedir ajuda, não há ninguém que possa, aleluia, cuidar de mim, não há ninguém que possa julgar minha causa. Mas eu quero te dizer nessa tarde de hoje, assim como Jesus entrou em Jericó e ele fez um milagre na vida de Bartimeu, e Zaqueu teve a necessidade de ver quem era Jesus. Eu quero te dizer que hoje Jericó é a sua vida. Jesus entra hoje na sua vida como Jericó e corra, percorra para poder você ouvir a voz do Mestre. E essa é a oportunidade de você pedir algo para o Senhor nessa tarde de hoje. E aí Zaqueu, aleluia, vai correndo, vai correndo, vai correndo. E por que Zaqueu corre? Corre para subir numa árvore, numa figueira brava, porque ele era de pequena estatura. Conjecturando comigo e com você nessa tarde de hoje, vamos dizer, ele era bem pequeno, bem baixinho, né? Mas aí ele corre constantemente, porque Jesus vai passar por ali. E quando Jesus passa por ali, ele não viu nem a dificuldade que ele fez. Interessante que para subir numa figueira brava é uma dificuldade muito grande, irmãos. Confesso que ninguém quer fazer isso, aleluia, na situação em que se passamos. Até porque quando o ser humano está sofrendo, passando por alguma coisa, aleluia, que não consegue mais, duvido que ele vai querer subir numa figueira brava. Mas Zaqueu não. Ele falou: peraí, esse homem entrou na cidade, ele pegou aquele mendigo, aleluia, que eu vejo há anos e anos ali jogado na beira da estrada, e ele fez aquele cego enxergar. Não, peraí, alguma coisa tem que acontecer na minha vida também. E entenda que Zaqueu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele era um chefe dos publicanos, né? Ele era chefe, irmãos. Ele não tinha dificuldade nenhuma, não lhe faltava nada. Tudo que ele pedia estava ali, ele tinha dinheiro, era um homem de porte, patente alto, vamos dizer assim, porque assim na nossa humanidade manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas nós vamos entender que Zaqueu sentiu uma necessidade e uma curiosidade, tá? Ele não só foi necessitado, não. Ele foi curioso. Peraí, eu quero ver quem é esse homem que vai passar por aí. E ele subiu naquela figueira brava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele subiu naquela figueira brava para ver Jesus, o que mais me emociona, o que mais me frisa diante dessa palavra, não foi porque ele subiu e se esforçou, não, irmão. Foi porque ele subiu para ver Jesus. Mas quem viu ele foi Jesus que viu. Não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero te dizer com isso, faça algo para que Jesus possa te ver. Ainda que você pense assim: eu não consigo, eu não posso, para mim não dá. Faça algo para Jesus te enxergar. Porque você só pode ser enxergado por Jesus se você fazer alguma coisa que chame a atenção dele. Não é diferente na nossa vida. Talvez hoje eu preciso ver alguma coisa, alguém precisa me ver, mas para isso acontecer, tem que acontecer que a outra pessoa venha fazer alguma coisa para que eu possa enxergar ela. Ou vice-versa, eu faça alguma coisa para que a outra pessoa venha me enxergar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nisso, Jesus enxergou Zaqueu. Maravilha de Deus. Me sinto muito privilegiada de ouvir essa palavra, porque é muito bom. Porque quando Jesus olha para cima, Jesus olha para ele e fala assim: Zaqueu, vem cá, querido, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha que privilégio.
Um homem que andava defraudando todas as coisas. Eu não vou dizer roubando, porque naquela época, aleluia, não é diferente da nossa época de hoje. Temos governos, temos presidente, é tanta coisa acontecendo que você vai dizer é verdade. Não mudou nada. Então, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Só que, porém, nós temos algo muito importante ao nosso favor. Você não precisa de dinheiro, você precisa apenas ter intimidade com o dono do dinheiro. Porque nós sabemos que o Senhor, ele peleja, ele luta a favor daqueles que o buscam. E não importa a sua condição financeira. Você pode ser o mais miserável, o mais pobre que for. Mas se você tem Jesus em mente, não tem quem te parar, porque é Jesus que te garante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas fulano, quem deu aquilo para fulano? Fulano ainda está vivo. Como ela ainda está viva? Se aconteceu isso, isso e isso. É Jesus, querido. Porque quando Jesus está no nosso barco, não há ventania e não há naufrágio que faça afundar. Porque nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e para Ele nada é impossível. E quando Jesus ele vai falar assim para Zaqueu, desce, Zaqueu desceu. E o que eu entendo com isso? Desce mais um pouquinho. Às vezes você vai falar assim, Senhor, mas eu não aguento mais. Olha a minha condição de vida, Pai. Eu já tirei tudo que eu podia tirar. Eu já fiz de tudo que o Senhor me fez, para que o Senhor me pediu para que eu fizesse. Desce mais um pouquinho. Já não está doendo mesmo? Então desce mais um pouquinho. Desce mais. Porque foi necessário Zaqueu descer. Zaqueu precisava descer? Não. Mas com quem ele se encontrou, ele tem que descer. E quando nós se encontramos com Jesus, nós vamos ter que entender que descer é a melhor maneira de encontrarmos com o Filho do Pai. E Zaqueu desceu. E quando Zaqueu desceu, Jesus falou para ele, Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. Quando você desce, queridos, o sobrenatural acontece. Os céus se abrem de uma tal maneira que você nem imagina. E Jesus vai falar, hoje me convém que eu pouse em sua casa. Quando ele fala isso, ele fala, hoje me convém que eu entre dentro da sua casa. E para Jesus entrar dentro da nossa casa, nós precisamos fazer acontecer. Zaqueu fez, irmãos, acontecer. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, os fariseus, os escribas que ficavam lá fora, que muitas das vezes é assim, tá? Muitas das vezes tem gente te observando, nem todos que dizem que são seus amigos são seus amigos, porque a verdade é, se Jesus entra na sua casa, sabe o que você encontra lá fora? Aqueles que se diziam ser seus amigos, eles passam a ser, sabe o quê? Os seus piores inimigos, porque eles vão pensar, por que Jesus entrou na casa dela e não na minha? Por que Jesus entrou na casa dele e não na minha? Por que Jesus fez para ela e não fez para mim? Então eles se tornam os nossos piores inimigos, porque eles começam, aleluia, a nos perseguir de uma tal maneira. E eles começaram a murmurar lá fora. Olha bem o que eles falam. Como que um homem desse pode pousar na casa de um pecador? Ah, eu entendo com isso. Sabe o que eu entendo com isso? Como que um monte de pecador vai falar mal de um pecador? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque numa parábola daquela mulher que foi pega em adultério, Jesus vai dizer assim, aquele que não tem um pecado, atire a primeira pedra. E quem foi que atirou a primeira pedra? Ninguém, porque todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores. Então, como pode eles dizerem lá fora que Jesus, sendo quem ele era, entrou para pousar na casa de um pecador?
Aleluia. Não é interessante? Louvado seja o nome do Senhor. E, e quando Jesus entra na casa de Zaqueu, olha o que Zaqueu faz. Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, olha bem, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, se eu tenho feito algo de errado contra todo esse povo, eu vou devolver quadruplicamente tudo que eu roubei, tudo que eu defraudei, tudo que eu prejudiquei o povo. Aí eu te pergunto, Jesus perguntou alguma coisa para ele? Não, porque não é necessário. Porque Jesus conhece eu e você. Jesus sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe o que eu e você fazemos. Não há como se esconder do Deus vivo, do nosso Deus Altíssimo. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe aonde você bota a planta do seu pé. Ele sabe cada palavra que sai de dentro da sua boca. Então, muitas das vezes não é necessário você falar porque Jesus já sabe. Aleluia. E o que me chama atenção, querido, é que Jesus não falou assim para ele: vai lá, faz lá, tudo que você fez de errado. Sabe por que Jesus não fez isso com ele? Porque o Senhor vai entender que ao passar na cidade, ao passar nessa terra, ele viu a dificuldade que nós temos, principalmente nós cristãos, para lidar com todas essas gente, principalmente com as pessoas, aleluia, que não querem nada com Deus. As pessoas que vivem no oba-oba, que acham que Jesus só é para eles naqueles momentos que eles necessitam, queridos. Zaqueu sentiu uma necessidade muito grande. Além de ser curioso, ele sentiu uma necessidade. Porque ele foi curioso ao saber que Jesus entrou na cidade de Jericó e fez aquilo com aquele cego Bartimeu. Seja curioso também, mas não para a vida dos outros. Seja curioso, abra sua Bíblia. Seja curioso para saber o que Jesus fez na vida de Zaqueu, na vida de Bartimeu, na vida de Daniel, na vida de Ezequiel, na vida de Jeremias. Seja curioso para isso, porque é isso que vai nos levar até o Senhor. E quando ele começa a confessar todas as coisas para o Senhor, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, hoje a salvação chegou na sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe por que a salvação chegou na casa de Zaqueu? Porque Jesus não precisou perguntar nada. A Bíblia vai nos dizer que se com a nossa boca nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele é misericordioso para perdoar todos eles. E Zaqueu abriu a porta para Jesus e recebeu os maiores dos seus milagres da sua vida. Confesso que dali para diante Zaqueu não foi mais a mesma pessoa. Porque quando a gente se encontra com o Mestre, querido, muitas coisas têm que mudar na nossa vida. A gente não tem que se conformar com as coisas desse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que Jesus quer que eu e você faça. E Jesus veio. Mais adiante, Jesus vai falar. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você se encontra, aleluia, perdido, longe da palavra de Deus, longe da casa de Deus, longe, aleluia, da onde você foi criado, da onde você nunca deveria ter saído, volte, porque ainda há tempo, aleluia, do Senhor encontrar contigo, porque muitas das vezes você pensa que é forte, mas a nossa fortaleza está no Senhor. A nossa carne de nada presta e a nossa força só vem do céu.
Volte, não importa como você tá, porque Jesus vai dizer: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando ele fala que ele vos aliviarei, só ele tem o poder para aliviar todos os seus pesares, todos os seus sentimentos oportunos, todas aquelas palavras que disseram para você que não pode, você não consegue. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Fica com essa palavra no seu coração nessa tarde de hoje. Seja curioso, como Zaqueu. Corra para ver quem é Jesus. Não importa qual vai ser a dificuldade que você vai enfrentar. Mas ele enfrentou e ele recebeu o mestre na sua casa. E a partir daquele momento que ele recebeu o mestre, ele recebeu o maior milagre da sua vida, a salvação. Aleluia. Fica com essa palavra no teu coração. Corra. Faça algo para que Jesus possa te enxergar nessa tarde.